Existe uma corrida em andamento no futebol brasileiro e quem não participar dela ou deixar para depois vai ficar para trás e vai ser prejudicado. Eu tô falando da corrida para se tornar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E o Inter já dá os primeiros passos rumo a este destino. Eu te conto os detalhes depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E antes de entrar no assunto que é importante, é difícil de explicar e eu prometo tentar ser o mais simples possível, mais didático de repente. Não sei se é bem esse o termo, mas enfim, tentar simplificar um assunto complicado eu quero agradecer. Porque a gente conseguiu romper a barreira dos 5.500 inscritos, então muito obrigado a cada um de vocês. Se tu não é ainda um dos 5.507, a última vez que eu olhei inscritos no canal, te inscreve aí, me dá essa força, me deixa o teu like, aqui a gente fala sempre e muito sobre o Internacional com curiosidades, bastidores e notícias. Ativa o sininho de notificações para ser informado sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Tem sido 2, 1 mais ou menos por dia. Nós temos trabalhado bastante para manter o canal sempre atualizado e ativo, tá bom? Vamos pro vídeo falar de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e como é que o Inter está inserido nessa modernidade, nesse futuro do futebol brasileiro. Você deve ter ficado sabendo já, deve ter visto em todos os meios de comunicação alguns casos de sucesso de SAFs. Sociedades Anônimas de Futebol, investimento estrangeiro, a compra do futebol do clube, para ser bem simplista, assim, a grosso modo é isso. O investidor vem e pá, compra o futebol de um determinado clube, passa a gerir esse clube, passa a tomar as decisões a partir de um aporte, de um investimento e de um compromisso de pagamento de dívidas. Isso acontece com grandes clubes brasileiros já nesse momento. O Botafogo é uma SAF, o John Textor é o investidor dele, o mesmo dono do Crystal Palace na Inglaterra, de outros tantos clubes aí, de clube na Bélgica, de clube, enfim, nos Estados Unidos. O Vasco com a 777 também se tornou uma SAF. Nós temos SAFs mais antigas como o Cuiabá, que também é uma SAF. O Cruzeiro é uma SAF, quem manda no Cruzeiro, quem comprou a SAF do Cruzeiro foi o Ronaldo Nazário, fenômeno, que também é dono do Valladolid da Espanha. E mais recentemente tem o caso do Bahia, que está prestes a concluir a transformação em SAF, sendo comprado pelo Grupo City, que é o grupo do Manchester City, do New York City, enfim, tem clube na Bélgica também, tem outros clubes espalhados pelo mundo, é parceiro do Bolívar na Bolívia, tem um clube no Uruguai, o Montevideo Torque, enfim, é um grupo imenso. E eu vou te dar aqui alguns dados sobre essa aquisição do Bahia, até para contextualizar a situação da SAF. Bom, o Grupo City vai ter um aporte aproximado de R$ 1 bilhão na compra do Bahia. Esse dinheiro vai ter 500 milhões destinado para contratação de jogadores. Dá para dividir esse valor nos próximos 15 anos, mas a direção informou, deu a entender, indicou que vai fazer isso em 5, um investimento bem alto para arrancar de forma positiva, reforçando, mudando a cara e os objetivos do Bahia. Mais do que isso, 30% do valor, ou seja, 300 milhões de reais, vão ser destinados a pagamentos de dívidas do Bahia, para zerar a conta de dívidas. 20% do valor, 200 milhões de reais, investidos em infraestrutura e categorias de base. Isso aí, meu amigo, muda a realidade de um clube. Transforma um clube que está subindo da Série B, que é o caso do Bahia, numa potência de Série A. Talvez imediatamente ou talvez dentro de pouco tempo.
E onde o Internacional entra em tudo isso? Bom, o Internacional tem um projeto que já está em andamento no Conselho para realizar um evento, ouvindo especialistas sobre a SAF. Por que o Inter quer fazer isso? Ainda não adiantou esse processo. O Internacional entende que os clubes que aderiram à SAF até o momento no futebol brasileiro, eles encontraram na SAF a sua última alternativa. Estavam em uma situação financeira bem ruim e que as próximas negociações de SAF vão colocar os clubes já não tão mal assim numa condição de negociação diferente. Vão poder exigir um valor superior, vão poder negociar com um pouco mais de comando sobre as suas ações. A lei da SAF no Brasil é de 2021. Por isso o Inter quer entender bem os modelos de SAF. Nem todas as SAF são iguais. O Bragantino, por exemplo, vendeu até o nome do clube para a Red Bull, que é a parceira, que é a comandante, que é quem gere o futebol do Bragantino. Deu certo, né? O Bragantino está lá em cima sempre, agora inclusive é adversário do Inter na próxima rodada amanhã. Também teve exemplos que deram errado, como o Figueirense, que se envolveu com uma empresa que acabou quebrando, destruiu o Figueirense, que hoje está lá na 4ª divisão. Existem modelos de SAF que a negociação é parcial. Existem modelos de negociação total. Existe um regramento específico para cada uma das coisas. E o Inter quer entender cada um dos modelos para que fique bem claro. E esse evento deve ser feito talvez em outubro ou ainda em setembro, dentro do Conselho Deliberativo, porque o Inter só pode aderir à SAF a partir de mudanças estatutárias que precisam passar necessariamente pela aval do Conselho Deliberativo. Precisa ser votado e precisa ser analisado. Então o Inter age com muita cautela e muita calma. Principalmente porque o Inter entende que isso é um sistema, um modelo, um avanço na cultura do futebol nacional. Mas isso não pode acontecer de sopetão, de repente, pegar o clube daqui a pouco sem tomar certos cuidados que podem ser prejudiciais ali na frente. Pode tirar demais a autonomia do Internacional, pode daqui a pouco não deixar o Inter voltar atrás caso tudo dê errado. Então é necessário tomar todo esse cuidado e o Inter quer primeiro entender bem o processo para depois caminhar sobre ele. Uma dúvida muito importante que fica é: quanto vai custar a SAF do Internacional? Uma vez o presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer que não tinha preço porque o Inter não estava à venda. O próprio presidente já reviu essa colocação e hoje em dia é entusiasta desse estudo, dessa análise para se entender bem a situação da SAF. Mas eu digo que assim, se o Bahia, que é um clube consideravelmente menor do que o Inter, em daqui a pouco o número de torcedores, em patrimônio, em tamanho de clube mesmo, em tradição, enfim. Não estou dizendo que o Bahia é um clube pequeno, mas é menor do que o Inter. Sua SAF custou 1 bilhão, a do Inter deve custar o dobro disso, quem sabe? Eu estou aqui falando sem um viés de economista, sem um entendimento de mercado, e sim imaginando junto contigo quanto poderia valer uma SAF do Inter. Talvez o dobro, 2 bilhões, porque o Internacional tem mais ou menos 600 milhões em dívidas, e é uma dívida maior que a do Bahia. Então o Inter precisaria, por exemplo, de muito mais do que 1 bilhão para se tornar aí uma potência rapidamente, né? Porque precisaria de mais dinheiro para investimento, mais dinheiro para infraestrutura, enfim. O Inter teria que ter um cálculo, um estudo para saber quanto valeria a sua SAF. Mas eu acho que a gente começa a imaginar esse valor a partir aí de 2 bilhões, né? Porque não dá para colocar o Inter numa negociação sem que se tenha uma segurança financeira bastante grande. E outra questão é como ficam os sócios. Bom, inicialmente há que se entender que há modelos diferentes de SAF. Mas o sócio, quando a SAF ela é total, ele passa a ser tratado exatamente como um consumidor, como um comprador, como um fã, digamos assim, do clube e não tendo daqui a pouco direito à participação política tão efetiva. Vai haver um conselho da mesma forma, imagino que sim, mas a participação política ela é menos efetiva do associado, ele vira mais tem uma relação mais comercial com o clube do que de certa forma
participativa. Mas como eu te disse, isso tudo é uma questão a ser avaliada a partir do estudo que o Inter já começou a fazer. Então o mais importante desse vídeo é te dizer que o Inter está andando, está participando dessa corrida, já começou neste processo. Para fechar, eu quero te dizer outros clubes que estão em andamento com a SAF já concreta, prestes a ser concluída. O América Mineiro, o Coritiba, o Atlético Goianiense e o Fluminense. Isso pensando só na Série A. Mais 2 clubes estão buscando investimento internacional, em fase de estudo, mas já captando investidores. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!